Sábado é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, uma doença silenciosa que atinge quase 30% da população brasileira e que pode levar à morte. Mas com um acompanhamento médico e mudanças de hábitos pode ser controlada. Esse é o tema do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Quem está aqui conosco no estúdio do Bom Dia Cidades é a cardiologista Eva Inês Árabe. Bom dia, doutora. Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, obrigada pelo convite. O que leva tantos brasileiros a terem a doença? A gente fala em mudanças de hábitos. Os nossos hábitos não estão muito saudáveis, doutora? Na verdade, durante a evolução do tempo, né, tem mostrado que não. A gente tem uma tendência a comer mais industrializados, a ter uma vida mais sedentária, a tecnologia possibilita isso. Então, assim, existe um processo de envelhecimento que vai te levar a isso, tá? A ter hipertensão pelo endurecimento das artérias, mas o estilo de vida que a gente tem adotado também favorece isso. Favorece a obesidade, favorece diabetes, favorece uma série de coisas que propicia a hipertensão. Essas, então, são as causas, né, que a senhora citou agora, são o que a hipertensão causa no ser humano? São vários motivos, na verdade, que te levam a ter hipertensão. Existe uma parte que é o componente genético, né? O componente genético, ninguém foge dele, não tem como. Mas você consegue retardar esse processo com o estilo de vida. Então, ao invés de você ser um hipertenso com 20 anos, você pode ser um hipertenso com 60, 70 anos, dependendo do estilo de vida que você tem. Quando o componente genético é muito mais forte, às vezes não, né? Isso falando assim, para a hipertensão essencial. Porque existe uma outra linha da hipertensão que é causada por doenças secundárias, né? Por exemplo, hipertireoidismo, hiperaldosteronismo, só que essas são causas tratáveis. A gente tira a causa, a hipertensão some. Agora, a hipertensão mesmo com a qual a gente lida, que acomete a maioria da população, é a hipertensão essencial, que é a primária, que tem um componente genético e favorecido pelo estilo de vida. Por isso que o estilo de vida é super importante nessa parte. E se eu sei que eu posso ter, que eu tenho essa genética, né? Eu já posso adotar hábitos até assim, eu sei, tenho um filho, eu posso já, desde pequeno já ensiná-lo, não é, doutora? Então, o ideal para as nossas crianças, por exemplo, a gente tem visto muito crianças obesas, acima do peso. A criançada em si tem uma tendência a comer muito fast food, comida industrializada, e tudo isso favorece o desenvolvimento de hipertensão e outras doenças, né? Então, para a gente que é adulto, que vem de uma geração mais antiga, é muito mais difícil, mas a gente tem que se ajustar e melhorar o estilo de vida. Agora, se você consegue trazer uma criança desde pequenininha, adotando um estilo de vida saudável, para ela vai ser muito mais fácil. Exato, muito mais fácil. Agora, a gente fala em hipertensão silenciosa. Dá para se falar em primeiros sinais ou o que pode estar acontecendo no meu corpo para dar aquele sinal de alerta? Não tem? Não, a hipertensão, o problema da hipertensão é exatamente essa. Ela é uma doença assintomática. Controle, ela não então, te avisa, doutora, que você é hipertenso, entendeu? Não tem nem exames que a pessoa possa fazer? Então, existem alguns exames que a gente faz, o médico faz, né? E aí, de acordo com esses exames, você classifica uma pessoa como hipertensa ou não. E é muito difícil você conseguir fechar esse diagnóstico. Por quê? A pressão arterial, ela sobe por diversos motivos. Então, existe uma diferença entre a pressão se manter constantemente alta e ela ser um ponto alto hoje e amanhã não. E é isso que a gente precisa diferenciar. É isso que o médico faz quando ele diz para você, você é hipertenso. Faz parte do tratamento, tendo esse diagnóstico, daí segue esse tratamento. É que se você faz pico hipertensivo porque você ficou emocionado ou porque você ficou triste, que isso faz parte da fisiologia do corpo, você não vai tratar, porque isso não é hipertensão arterial. O que a gente trata é aquela hipertensão que ela é constantemente alta. E aí, para isso, a gente usa a monitorização da pressão, né? O mapa que se faz, ou às vezes quando o médico te diz... monitora a tua pressão em casa, anota para mim, me traz a lista para eu ver o comportamento da pressão.
Porque muitas vezes, por exemplo, você vai no consultório, lá no consultório você está hipertensa. Mas às vezes é pelo nervosismo de estar diante do médico. Sim. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é uma hipertensão que permanece constantemente alta e uma que é pontual. E essa que é pontual é que não vai te dar problema nenhum. Doutora Eva, para a gente finalizar, que recado que fica? Em relação à pressão, primeiro, estilo de vida. Pratique esporte, pelo menos caminhada. Se não conseguir fazer regularmente, 3 vezes por semana, 30 minutos o suficiente. Melhorar a alimentação, tá? Nem todo pico pressórico é uma hipertensão, mas é sempre bom ficar de olho, principalmente acima dos 40 anos, que é onde começa realmente o pico, onde é mais comum, tá? Porque a hipertensão mata, ela mata, e ela mata de forma silenciosa. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, ó, que como consequência de uma hipertensão, na melhor das hipóteses, você vai ter um AVC ou um infarto e vai embora, ou na pior das hipóteses você vai ter um AVC, você vai ter uma hipertensão e vai ficar limitado. Que para mim, na minha visão, ficar limitado é o pior que pode acontecer com o ser humano. Concordo com a sua visão, viu, doutora Entendeu? Eva? Obrigada, viu, por estar aqui conosco hoje. Imagina, obrigada eu. Este foi o BDC Saúde. BDC Saúde.